Eles disseram que o hospital estava vazio, mas ninguém explicou por que as luzes ainda acendiam sozinhas, nem por que, todas as madrugadas, um som metálico ecoava do subsolo, como se alguém ainda estivesse gravando. Durante anos, o antigo sanatório de Ribeira ficou esquecido, enterrado sob o silêncio e a neblina do interior de São Paulo. Mas quando um cofre enferrujado foi encontrado atrás de uma parede falsa, a verdade começou a emergir. Fita por fita, o que estava guardado ali não era apenas registro médico. Era algo mais, algo que não deveria ter sido visto, e a cada imagem recuperada, uma sensação se tornava inevitável. As fitas não queriam ser encontradas. Elas queriam continuar. Alguns mistérios nunca deveriam ser descobertos. Em 2021, durante uma reforma de rotina em um antigo sanatório desativado na cidade de Ribeira, interior de São Paulo, uma equipe de operários encontrou algo escondido atrás de uma parede falsa no subsolo. Um cofre de metal coberto de ferrugem, trancado, com um cadeado duplo e sem nenhum registro sobre o que havia dentro. Quando o cofre foi aberto, o cheiro forte de mofo e fita magnética queimada tomou conta do ambiente. Lá dentro estavam 17 fitas VHS marcadas à mão com números e datas entre 1984 e 1987. Nenhum outro documento, nenhum nome, apenas as fitas. O conteúdo dessas gravações nunca deveria ter existido. As primeiras imagens mostravam o que parecia ser uma sala de tratamento com paredes de azulejo branco e uma cadeira de metal, fixada no chão. Um relógio antigo marcava o tempo no alto da parede. Havia ruídos, gritos abafados e vozes de fundo discutindo em tom calmo, quase profissional. As fitas traziam registros de sessões chamadas de terapia de reintegração emocional, um termo que não constava em nenhum manual médico da época. O mais estranho, alguns pacientes apareciam em várias gravações, mas em estágios diferentes de consciência, como se tivessem passado por algo que os fazia esquecer quem eram. O hospital, conhecido como Sanatório de Ribeira, foi oficialmente fechado em 1989, sob a justificativa de irregularidades sanitárias e contaminação estrutural. Mas, segundo moradores da região, o verdadeiro motivo foi outro. Vários pacientes internados entre 1984 e 1987 nunca receberam alta e também nunca foram declarados mortos. Seus nomes simplesmente desapareceram dos registros. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma explicação foi dada. A descoberta das fitas reabriu uma ferida que a cidade tentava esconder há mais de 3 décadas. E o mais inquietante é que, segundo especialistas que analisaram parte do conteúdo, algumas cenas parecem ter sido gravadas não para estudo médico, mas como se alguém estivesse testando a reação humana ao medo extremo. O homem que encontrou o cofre se chamava Adriano Freitas, pedreiro contratado para demolir parte da ala psiquiátrica antiga do sanatório de Ribeira. Segundo ele, o piso estava oco, e o som diferente ao bater o martelo o levou até aquela parede falsa. Dentro, o cofre estava coberto por uma camada grossa de cimento e cinzas, como se alguém tivesse tentado esconder algo às pressas. Quando o abriu, Adriano não imaginava que estava diante de um material que mudaria completamente a história do hospital. Ele levou o conteúdo para a chefia da obra e as fitas acabaram sendo entregues a um engenheiro que trabalhava para a prefeitura local. Curioso, o homem resolveu assistir a uma delas antes de registrar o achado oficialmente. Ligou um videocassete antigo que encontrou entre os entulhos e colocou a fita número 03. A gravação começou com chiados e distorções, mas logo surgiu a imagem nítida de uma sala branca, com uma mulher sentada em uma cadeira metálica e os pulsos amarrados por tiras de couro. Ela chorava em silêncio, enquanto uma voz masculina dizia: Sessão 7, fase de resposta emocional, início do estímulo número 4.
O engenheiro assistiu apenas por 3 minutos antes de desligar o aparelho e chamar a polícia. Nas cenas seguintes, a mulher parecia entrar em convulsão, enquanto 2 homens observavam atrás de um vidro. Nenhum deles usava crachá, e todos os rostos estavam parcialmente cobertos por máscaras cirúrgicas antigas. As fitas foram encaminhadas à delegacia de Ribeira, que imediatamente isolou o local e requisitou a presença da perícia. O material foi levado ao Instituto de Criminalística de Sorocaba, onde técnicos confirmaram que o conteúdo era autêntico e datava realmente dos anos 80. Mas algo chamou atenção. Em várias fitas, aparecia o mesmo relógio de parede, marcando horários diferentes. Porém, o ponteiro dos minutos nunca se movia, como se o tempo ali dentro tivesse parado. A notícia vazou para a imprensa local, mas foi rapidamente abafada. Nenhum órgão público quis se pronunciar sobre o caso, e quem tentou falar recebeu visitas inesperadas. 3 dias após a descoberta, as fitas desapareceram do Instituto de Criminalística. Nenhum registro de retirada, nenhum protocolo. As câmeras de segurança do local, ironicamente, estavam desligadas para manutenção. Os técnicos que haviam analisado o material foram realocados para outras cidades e orientados a não comentar o caso sob risco de sanções administrativas. Foi como se, de repente, o sanatório de Ribeira tivesse voltado a ser um assunto proibido. O engenheiro que entregou o cofre à polícia, Rogério Paiva, tentou insistir. Ele acreditava que as gravações revelavam mais do que simples abusos médicos. Havia ali algo sistemático, quase ritualístico. Em uma das cópias que ele conseguiu guardar, uma voz masculina dizia claramente: "Paciente 12, resposta emocional negativa, reiniciar processo sem estímulo sonoro." Ao fundo, ouvia-se o som de passos e o ruído de uma lâmina sendo arrastada por metal. Rogério começou a ser seguido. Primeiro, notou carros estacionados na frente de casa por dias seguidos. Depois, ligações sem voz do outro lado da linha. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrou a porta dos fundos arrombada e o videocassete destruído. A fita que ele havia escondido desapareceu. 2 dias depois, Rogério Paiva registrou um boletim de ocorrência, mas a investigação nunca avançou. Enquanto isso, moradores próximos ao hospital começaram a relatar barulhos vindo do prédio abandonado. Passos, batidas secas e, segundo alguns, vozes femininas sussurrando como se alguém pedisse ajuda. O local foi novamente lacrado pela prefeitura, mas quem passava pela estrada jurava ver luzes acendendo no antigo laboratório. Os repórteres que tentaram cobrir o caso foram pressionados a retirar matérias do ar. Em uma delas, publicada por apenas 2 horas, um jornalista descrevia cenas de pacientes vendados e submetidos a testes de obediência, com sons de gritos, algo semelhante a condicionamento psicológico. Quando a reportagem sumiu, o autor nunca mais foi visto trabalhando em nenhum jornal da região. O caso parecia enterrado, mas o que ninguém sabia é que 2 das fitas originais não estavam no cofre. Elas haviam sido levadas por alguém muito antes da demolição. As 2 fitas que não estavam no cofre surgiram quase 35 anos depois, em 2020, quando um canal de vídeos independentes sobre locais abandonados publicou um conteúdo intitulado Explorando o Sanatório de Ribeira, Parte 2. O vídeo, gravado por 3 jovens de Sorocaba, mostrava a visita noturna ao prédio em ruínas. Entre os escombros, um deles encontra uma pequena caixa de madeira com o símbolo de uma cruz invertida gravada na tampa. Dentro, 2 fitas VHS cobertas por poeira e mofo, com as inscrições Seção 14 e Seção 15. Eles não sabiam o que haviam achado. Ao tentarem assistir, uma das fitas estava danificada, mas a outra funcionou parcialmente.
O vídeo mostrava uma mulher de cabelos curtos, visivelmente sedada, sendo posicionada numa maca cercada por equipamentos médicos enferrujados. 3 pessoas de jaleco observavam e faziam anotações. Um deles, o único com o rosto parcialmente visível, dizia: iniciar estímulo 3A, retenção emocional até perda de identidade. Em seguida, o que parecia um espelho na parede revelou algo impossível. O reflexo da mulher se movia em um tempo diferente do real. O vídeo ficou no ar por menos de 12 horas. Foi removido após denúncias anônimas e o canal foi encerrado por violação de direitos autorais. Pouco depois, o grupo responsável pela gravação desapareceu das redes sociais. Apenas um deles, identificado como Henrique Lopes, foi encontrado dias depois, alegando que algo tinha seguido eles desde o hospital. Henrique dizia ouvir vozes durante a noite, as mesmas vozes das fitas. Especialistas em restauração de áudio conseguiram recuperar trechos da gravação. Em um deles, é possível ouvir uma sequência de instruções repetidas por uma voz masculina. Você não sente medo. Você não tem nome. Você pertence à luz. Essas palavras ecoavam entre gritos e batidas metálicas, como se algo fosse martelado dentro da sala. E então, silêncio absoluto. Nenhum corte, nenhum ruído. Apenas silêncio, por exatos 7 minutos e 34 segundos. O desaparecimento dos exploradores reacendeu o caso e levou a polícia a isolar novamente o prédio do antigo sanatório. Mas o que eles encontraram lá dentro indicava que alguém ainda frequentava o local. Quando a polícia retornou ao sanatório de Ribeira em 2021, o local estava completamente diferente de como havia sido deixado. As paredes da antiga ala de terapia estavam cobertas por símbolos desenhados à mão, feitos com algum tipo de tinta escura, ou talvez sangue seco, segundo os peritos. As janelas estavam vedadas por dentro com tábuas recentes, indicando que alguém ainda frequentava o prédio. Mas o mais perturbador foi o que encontraram na sala do espelho. O mesmo cenário visto na fita número 15. A cadeira metálica continuava no mesmo lugar, com as correias de couro ainda presas, e marcas recentes de uso. No chão havia resíduos de cera derretida, como se velas tivessem sido usadas recentemente. E sobre uma mesa enferrujada repousava um objeto que gelou o sangue dos investigadores. Um gravador antigo, ligado, com fita nova rodando. Quando rebobinaram, descobriram que a gravação tinha menos de uma semana. O áudio captava apenas uma respiração lenta e o som constante de passos em círculo. Em determinado momento, uma voz feminina sussurra algo quase inaudível. Sessão 16. Ainda não terminou. O Instituto de Criminalística confirmou que a fita, usada no gravador, era moderna, fabricada no ano anterior. Isso significava que alguém estava tentando continuar os experimentos ou simular as mesmas condições mostradas nas fitas antigas. Mas quem? E por quê? A perícia também encontrou resquícios de tecido humano queimado, misturado a fragmentos metálicos e plástico derretido. O laudo indicava que a origem era compatível com próteses médicas. Nenhum vestígio de corpos foi localizado, mas o odor de decomposição era descrito como recente e localizado. Mesmo após o isolamento do local, curiosos relataram ver uma luz fraca acendendo dentro do laboratório nas madrugadas seguintes. Com as novas provas, o caso foi encaminhado ao Ministério Público. Mas antes que qualquer laudo final fosse divulgado, o prédio inteiro foi tomado por um incêndio de origem desconhecida, destruindo os arquivos restantes. O relatório oficial concluiu: causa acidental. Provável curto-circuito. Embora o hospital não tivesse energia elétrica havia anos,
Entre as cinzas, um perito encontrou algo que escapou do fogo. Um fragmento de fita VHS, derretido nas bordas, com uma inscrição escrita à caneta. Seção 17. O fragmento carbonizado encontrado entre as cinzas foi levado para a restauração digital em São Paulo. O processo durou meses e apenas 40% do conteúdo pôde ser recuperado. Mesmo assim, o que apareceu nas telas bastou para causar pânico nos técnicos responsáveis. Diferente das outras fitas, a seção 17 não mostrava pacientes, mas sim os próprios médicos. Eles estavam reunidos em círculo, de jaleco branco, mas com o rosto coberto por panos escuros, como se participassem de um ritual. No centro da sala havia uma cadeira, a mesma de metal, fixada ao chão, e sobre ela um espelho virado para o teto. A gravação começava com uma contagem regressiva, seguida por uma frase dita em coro: "A identidade é a doença." Então, uma luz intensa tomava o ambiente e a imagem tremia, como se o próprio aparelho fosse afetado. Por alguns segundos, surgiam rostos distorcidos e uma voz metálica sobreposta dizia: "Sessão final concluída, transmitir adiante." No instante seguinte, a tela ficava preta, mas o áudio continuava. Era possível ouvir vozes conhecidas, inclusive a da mulher das fitas anteriores, chamando pelo nome de alguém: "Doutor Nogueira, ele ainda está aqui." Os investigadores confirmaram que um Dr. Arlindo Nogueira realmente trabalhou no sanatório de Ribeira até o fechamento em 1989. Contudo, ele jamais foi localizado. Seu registro médico foi apagado dos arquivos do Conselho Regional e sua família declarou oficialmente que ele havia morrido em um acidente de carro no mesmo ano. Nenhum corpo foi encontrado. Durante a análise sonora, um dos técnicos relatou ter ouvido com fones de ouvido algo que não constava nas ondas visíveis do espectro, sussurros atrás das vozes principais repetindo seu próprio nome. O laudo mencionou interferência auditiva não identificada. Curiosamente, 3 dos profissionais que participaram dessa restauração abandonaram o projeto após a primeira semana, alegando sintomas de insônia, crises de ansiedade e a sensação constante de serem observados. A última imagem, antes da fita se encerrar, mostrava o espelho virado para a câmera e, refletido nele, um rosto que não pertencia a ninguém presente na sala. O nome Arlindo Nogueira era quase um fantasma nos arquivos oficiais. Nenhuma foto, nenhuma assinatura, apenas registros rasurados em antigas planilhas do Ministério da Saúde. Mesmo assim, um jornalista investigativo, Marcos Valença, decidiu seguir essa pista. Ele viajou até Ribeira e começou a entrevistar antigos funcionários do hospital, enfermeiros, auxiliares e até uma cozinheira que trabalhou lá nos anos 80. Todos diziam a mesma coisa. O doutor Nogueira não tratava pacientes, ele os estudava. Segundo os relatos, Nogueira passava noites inteiras trancado em uma sala sem janelas, onde dizia estar desenvolvendo uma terapia inovadora chamada Aurora Cognitiva. O objetivo seria reprogramar a mente humana apagando traumas profundos através da exposição ao medo controlado. Mas ninguém sabia como ele fazia isso. Apenas que gritos eram ouvidos e que, às vezes, o cheiro de produtos químicos invadia os corredores. Uma enfermeira contou que, certa madrugada, viu uma paciente sair da sala andando de costas, repetindo frases desconexas, como se estivesse presa em um sonho. No dia seguinte, seu prontuário foi removido e substituído por outro com um nome diferente. Marcos conseguiu rastrear uma antiga pasta de anotações atribuída a Nogueira. Dentro dela, encontrou diagramas de circuitos, desenhos anatômicos e algo ainda mais perturbador: fotogramas impressos de rostos deformados retirados das fitas originais, acompanhados de frases escritas à mão: identidade, eco, ruído, silêncio, cura, fase aurora iniciada.
Havia também uma lista de 12 nomes, todos de pacientes que desapareceram entre 1984 e 1987. O jornalista estava prestes a publicar sua investigação quando recebeu uma ligação anônima dizendo: "Se você continuar, eles vão te colocar na próxima sessão." Na manhã seguinte, Marcos foi encontrado desacordado em seu apartamento, com a televisão ligada num canal sem sinal e uma fita VHS sobre o tapete. Na etiqueta estava escrito apenas Sessão 18, Aurora. O conteúdo dessa fita jamais foi revelado. O jornal em que ele trabalhava alegou motivos éticos para não divulgar as imagens. Mas um trecho de áudio vazou semanas depois, e nele uma voz feminina repete calmamente: "O medo é a ponte, e a luz é o esquecimento." O vazamento da fita Sessão 18 aconteceu em 2022, quando um arquivo anônimo foi enviado a diversos canais de jornalismo investigativo. O vídeo tinha apenas 9 minutos, mas parecia durar uma eternidade. Diferente das fitas anteriores, não havia sala de terapia, nem pacientes. Apenas uma câmera fixa apontando para o corredor principal do sanatório de Ribeira. A gravação era em preto e branco, com ruídos constantes e luzes oscilando no teto. Aos 47 segundos, uma silhueta feminina atravessa o corredor lentamente, parando diante da câmera. O rosto estava coberto por bandagens, mas a voz era clara. O projeto Aurora não foi interrompido. Ele apenas mudou de corpo. Nos minutos seguintes, a câmera tremia como se algo estivesse se aproximando. A imagem distorcia e vultos surgiam refletidos nas janelas. Vozes repetiam os mesmos comandos das fitas antigas. "Você não tem nome. Você não sente medo." Até que a gravação cortava abruptamente para uma tela branca. No canto inferior, uma inscrição piscava: "Sessão concluída." O vídeo foi removido de todas as plataformas em menos de 24 horas, mas cópias começaram a circular na Deep Web. Peritos que analisaram o material afirmaram que o código binário do arquivo continha fragmentos de áudio subliminar, capazes de reproduzir padrões de sons semelhantes aos das terapias de reintegração emocional dos anos 80. Alguns chegaram a relatar mal-estar físico e crises de ansiedade após ouvir o trecho completo com fones de ouvido. Desde então, o nome Aurora passou a ser associado a um suposto grupo que continua os experimentos iniciados por Nogueira, agora de forma clandestina, em locais não identificados. Em fóruns da internet, há relatos de pessoas que afirmam ter recebido mensagens anônimas com o mesmo conteúdo. Sessão agendada. Não tenha medo. Hoje, o terreno do antigo sanatório de Ribeira permanece vazio, tomado pelo mato e coberto por névoa nas madrugadas. Nenhum novo laudo foi emitido. Nenhuma nova fita foi oficialmente encontrada. Mas há quem jure que se você se aproximar do portão principal depois da meia-noite, ainda é possível ouvir o clique de um videocassete iniciando a gravação de uma nova sessão.